Agora, bom, então tá em tela aí a, a lista de geometria plana. Eu vou iniciar resolvendo aqui da questão 37, que é daquela lista lá, as questões que inicia aí do Enem, tá? Tem aqui bastante questões do Enem, mas as anteriores é de outros vestibulares, que posteriormente, uma próxima oportunidade, a gente todas, ótimo. Senão a gente vai, na medida do possível, resolvendo elas aí, ou caso também surgir alguma demanda, se conforme vocês tentando resolver aí, se tiver alguma específica que vocês é, tivesse curiosidade, talvez, a gente tá resolvendo ela aqui em aula, também podem estar solicitando para que a gente resolva, e aí a gente traga aqui também para nossa aula, pode ser para nossa aula mesmo no regular, né, no tempo normal, e às vezes nessa aula extra, né, é menor a demanda, né? E quanto mais alunos participando, talvez seja melhor. Bom, então essa questão número 37 aí, a questão que caiu no Enem em 2010, que diz o seguinte: João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com um diâmetro de 4 centímetros e o preço de 1,50 a unidade. Pedro vai, Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro, com a mesma espessura, e cobre R$ 3 a unidade. Bom, dando sequência aqui na questão, aqui embaixo, aí, aí ele diz: considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João, aí vem as alternativas, né? Aceita a proposta de Pedro, pois se dobrar o diâmetro, o preço também deve dobrar. Letra B. Rejeitar a proposta de Pedro, pois o preço correto seria de R$ 12. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria de 7,50. Letra D. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria de R$ 6. Ou letra E. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria de 4,50. Bom, então vamos lá, né? É, então aí o que a gente tem na questão, que no caso a moeda que ele vende inicialmente aí com o diâmetro de, como foi falado na questão, né, o diâmetro de 4 centímetros. Então, vale ressaltar que no caso do diâmetro, eu coloquei aqui de um lado só, mas vamos pôr aqui o diâmetro de 4 centímetros, então o raio aqui ó, vai medir 2 centímetros. Tá? No caso, 2 é o raio. Porque quando a gente calcula a área, porque aqui a gente vai ter que saber a área, né? Ou seja, o chocolate que foi envolvido aqui, toda essa parte aqui da moeda, né? Moeda no formato aí formato de moeda que é o cupo aí de chocolate, né? Bom, então, mas se é vendida essa moeda aqui a um preço aí de 1,50, então vamos ver aí quantos, digamos aqui, centímetros quadrados é ocupada aí de chocolate. Bom, a área da circunferência ela é calculada como πr ao quadrado. πr ao quadrado. Isso é a fórmula aí para a gente encontrar a área de uma circunferência. Então aqui, calculando essa área, a área vai ser igual π, que multiplica no caso o raio, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, essa área aqui podemos dizer que é 4 π centímetros quadrados.
é a área aí dessa circunferência. Aqui não precisa a gente calcular o valor de π. E agora vamos analisar a outra sugestão, né? Sugestão aí que o Pedro deu para João, que ele fala aí que João poderia fazer a moeda aí com com o diâmetro aí de 8 centímetros, né? Então, diâmetro de 8 centímetros, então terá 4 centímetros de raio. Calculando então essa área é, dessa, dessa moeda aqui, né, como sugestão, vamos ter então π, πr ao quadrado, que no caso o raio agora passa a ser 4, ou seja, 4 ao quadrado. Então essa nova área será de 4 ao quadrado é 16, portanto 16 π centímetro ao quadrado. Então assim, analisando, se a gente for ver quantas vezes essa aqui é maior, né? Essa aqui ela é maior aqui, ó, 4 para chegar em 16, 4 vezes, né? Então eu posso afirmar, ó, que vamos chamar isso aqui de A2, isso aqui de A1. Eu posso afirmar que esse A2 ele é 4 vezes maior do que A1. Então esse A2 ele é 4 vezes maior do que A1. Ou seja, para o preço correto aqui, ó, se ele vende a 1,50, multiplicando aqui por 4, 4 vezes 1,50 vai dar R$ 6, né? Então essa moeda aqui de chocolate deveria custar aí R$ 6. O preço é proporcional a esse de 1,50. Só que aí o Pedro tinha sugerido para ele que fosse vendida a R$ 3, né? Então aqui, ó, voltando na questão lá, questão que ele deveria, que é no caso a opção correta, né? Vai ser então aí é, o item D, né? Rejeita a proposta que Pedro tinha dado a proposta para ele vender por R$ 3, ele vai rejeitar, pois a proposta de Pedro pelo preço correto seria de R$ 6, certo? Alguma dúvida aí nessa questão? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente avança para a próxima. Pronto. É, então, a próxima questão, de número 38, também do Enem, a sequência aqui agora todas do Enem, tá? Então, a gente vai resolvendo aí na mesma ordem. Agora uma questão de Enem aí de 2010 também. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação em um ambiente que necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura abaixo, sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,6 metros quadrados. Considerando π 3,14, a altura H será igual a. Aí temos a imagem, né? A luminária fica aí no topo desse desenho aí. Temos o H e o G aí, com meio apagadinho aí, mas é 5, né? 5 metros, que mede aí esse G aí, que é a geratriz, né? Desse um formato aí de um triângulo. E aí temos as opções aí. Bom, então vamos lá, né? Vamos para o quadro aqui para a gente resolver aí essa questão. Então, vou apagar isso aqui. Então, essa questão de número 38, temos a imagem e o formato de um cone, né? O qual aqui eu tenho uma altura. É, a gente precisa achar esse H e aqui foi dada a geratriz aqui, que é igual a 5 metros. E na questão também, no enunciado da questão também, informou que a área,
no caso a área que é para ser iluminada, tem que ser de 28,26 metros quadrados. Então, ou seja, essa área aqui, ó, que é essa base, essa área aqui, ela é, ela deve ser igual a 28,26 metros ao quadrado. Então ele já informou aí o valor aí dessa área, né? E aí a gente precisa achar o H. Bom, como na questão anterior, né, a gente precisava calcular a área, só que aqui ele já deu a área. Então aqui o que a gente precisaria chegar aqui é no raio, né? A gente conseguir chegar aqui nesse raio, dessa circunferência, observe que essa base aqui desse cono, né, é um cone aqui, a gente tem um formato aqui de uma circunferência na base dele, e esse raio, sabendo esse raio, eu consigo calcular esse H através daquela relação lá de um triângulo, né? Eu tenho um formato aí de um triângulo retângulo. Então vamos lá. Como a área ela é dada como πr ao quadrado, essa ordem aqui não importa, tá? Como é a multiplicação, que às vezes a gente coloca esse R aqui no início, dá no mesmo. A ordem da multiplicação não altera o resultado aí desse produto. Então essa área já foi dada, que é de 28,26 é igual. O valor de π, ele já pediu lá, a questão já pediu para a gente considerar como 3,14. Então, no lugar do π aqui, a gente vai considerar o que a questão nos pediu, né? E o r ao quadrado a gente permanece porque a gente ainda não sabemos. Bom, então aqui, operação inversa, né? Se está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. 28 0,26, que vai dividir aqui pelo 3,14. Isso a gente vai obter aqui o valor do raio ao quadrado. Fazendo essa divisão, né, fazendo aqui do lado, 28,26 que divide por 3,14. Os dois aqui tem duas casas após a vírgula, então vou desprezar a vírgula. Vamos ter 314 e aqui vamos ter 2.826. É o último que é um 6. Bom, aqui a gente vai ter que pegar os 4, né? Porque se a gente pegar aqui até os 3 primeiros, ainda é menor do que 314. Então vamos ter que pegar direto mesmo aqui os 4 números. Bom, aqui a gente tem arredondado aqui, 2.800. Vamos arredondar aqui para facilitar e aqui temos arredondado 300. 300 para chegar em 2.800, a gente pode pensar assim, um número que eu multiplico por 3 aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12, tá muito, eu preciso chegar no 28, ó. 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27. Opa, 3 vezes 9, 27. Se eu multiplicar 3 vezes 10 dá 30, ou seja, 3.000, já passa. Então aqui vai ter que ser por 9. Aí 9 vezes 4 vai dar 36. Vai o 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Vai o 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Então deu exatamente 9. Portanto, aqui ficou então essa divisão 9. E no outro lado aqui o raio ao quadrado. Como a gente precisa saber o R, esse ao quadrado passa no formato de radiciação. Então o R vai ser a raiz quadrada desse valor 9. Ou seja, R vai ser 3, né? E se a gente encontrou aqui o raio, se esse raio aqui é igual a 3, então agora a gente pode calcular aqui o cateto, né? A gente precisa chegar nesse h, então eu posso afirmar que h ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a esse g ao quadrado, que é 5, né? 5 ao quadrado. Observe que aqui eu estou aplicando aqui o Pitágoras, né? A soma ao quadrado aqui dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Portanto, h ao quadrado vai ser igual, já vou passar 3 para cá subtraindo, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado dá 9, porém ele passa aqui negativo, então h ao quadrado vai ser 25 subtraindo 9 vai dar aí 16, né? 16, e a raiz quadrada de 16, que esse potenciação passa como radiciação, portanto, o h vai ser igual a 4, no caso aqui, metros, né? 4 metros, que o exercício foi dado aí em metros. Então vamos lá
para nossas opções, né? As alternativas, a gente vai analisar. É, portanto, aí letra B, né? Letra B a gente encontra aí esse valor de número 4. Alguma dúvida aí nessa questão? Tranquilo? Bom, então vamos lá. É, vamos ver a próxima aqui. Próxima questão de número 39. Temos uma fábrica de tubos acondicionada, é, acon- acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outro tubos cilindros. A figura mostra uma situação que em tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja o operador de máquinas que. Aí vai continuar aqui assim. É, suponha que você seja o operador de máquinas que produzirá os tubos maiores em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, quatro tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6 centímetros, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores, com o raio da base igual a. Aí a gente tem a imagem ilustrativa, né? No caso aqui, ele foi dado os valores de raio, né? Desses quatro tubos menor. E aí a gente, como operador da máquina, qual a medida de raio que a gente deve operar para esse cilindro maior? Então, é, o que a questão nos exige aí, né? Chegar aí nessa medida de raio desse cilindro maior. Então vamos lá. Depois a gente analisa aí as opções de alternativa. É, vou apagar aqui. É, então aqui temos o desenho, vou fazer aqui, né? O desenho do cilindro maior. E aqui nesse cilindro maior, só vou dividir aqui para o desenho ficar mais ou menos aqui proporcional. Então, eu tenho um cilindro aqui, outro cilindro aqui, outro aqui. Deixa eu só melhorar um pouco aqui. E aí ele afirma no exercício que é o raio aqui, ó, desse cilindro menor é de 6 centímetros. Então vamos lá, só pegar um piloto aqui, ó. Ele afirma que o raio desse cilindro é de 6 centímetros. Bom, então vamos lá, né? A gente precisa saber, na verdade, aqui, qual que é esse raio desse cilindro aqui maior. A gente, como operador, a gente precisa programar lá a máquina para que esse cilindro aí saia que seja ajustado, né? De maneira que não sobre espaço nem falte aí para ocupar esses quatro outros cilindros aí. Então vamos lá, o que que a gente consegue aqui detectar, né?
Bom, não poderia aqui, né, que afirmar se aqui seria 12, é, porque aqui eu não sei se esse diâmetro que ele vem aqui, né, de fora a fora aqui, esse diâmetro é diferente, né, do que é aqui no centro, porque aqui, obviamente, não está no centro do cilindro, porque aqui eu saberia, né, que esse aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6 e aqui também tem 6. Eu saberia que esse diâmetro aqui, ó, seria 4 vezes 6, 24, né? 24 aqui em cima também, que ele forma aqui um outro cilindro aqui, também seria aí 12 centímetros. Bom, é, aqui se a gente pensar no seguinte, vamos ver se a gente consegue detectar, fazer um quadrado aqui interno, fazendo um quadrado aqui, ó, é, eu conseguiria calcular a lateral desse quadrado, eu saberia, né? Porque aqui é a medida de dois raios, ó. Eu vou só apagar aqui para a gente enxergar esse quadrado dentro desse cilindro, porque cada um desse aqui seria a medida aqui do raio, ó. Ou seja, só colocando esse quadrado aqui para fora, é melhor para a gente enxergar aí. Aqui seria ó, um raio, aqui seria outro raio. Essas medidas aqui, ó. Mesma coisa aqui embaixo também, né? Formato aí de um quadrado, ou seja, quadrado aí de lado 12. 12 de um lado e 12 de outro. O que é que a gente, através de um quadrado aqui, eu posso pensar no seguinte: se eu chegar nesse aqui, ó, que é a diagonal do quadrado, aí agora eu conseguiria ó, acrescentar, basta eu acrescentar o seguinte, que eu já sei essa medida aqui de raio, ó, o raio da circunferência em qualquer ponto aqui vai ser 6, né? Que é do centro até sair fora aqui é 6. Esse desenho aqui ficou um pouco aqui desproporcional. Vou arrumar ele aqui. É, que no caso aqui é o raio dessa circunferência. Então eu já saberia que se eu encontrando a diagonal aqui, basta somar esses 6 mais esses 6, que é o raio que está passando aqui, ó, ele já mede 6, esse outro aqui já mede 6, então eu só preciso encontrar essa diagonal aqui desse quadrado. E a diagonal desse quadrado aqui, eu sabendo que esse lado e esse lado mede 12, eu posso só aplicar o Pitágoras, que eu chego nesse valor aí, ou simplesmente eu poderia pensar aí também de calcular pela diagonal, porque a diagonal de um quadrado ela é dada como L raiz de 2. Essa é a diagonal de qualquer quadrado. É o lado raiz de 2. Mas às vezes nem sempre a gente tem isso memorizado, né? Diante de tanta informação que a gente já tem, às vezes a gente acaba meio que dando branco nisso aqui. Mas se der um branco, você rapidamente você aplica aqui o Pitágoras, né? É, por quê? Vamos só entender isso aqui, que às vezes é importante a gente entender né, o porquê que é o diâmetro é igual, o diâmetro de um quadrado é L raiz de 2. É importante a gente saber os fundamentos dessas, porque às vezes a gente, sabendo o porquê, às vezes a gente memoriza melhor. Que o quadrado, ele é dado o seguinte, L e L, né? Então, quando eu calculo L ao quadrado, é, vamos dizer aqui que aqui é a diagonal, né? Quando eu calculo aqui, ó, d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Isso aqui é o Pitágoras. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, eu posso afirmar que é igual a 2L ao quadrado, certo? Porque os dois aqui, L ao quadrado, eu posso juntar eles dois. Bom, esse ao quadrado aqui eu passo em formato de raiz, né? Vai ficar então raiz de 2L ao quadrado. Observe que eu posso L ao quadrado, eu simplifico com a raiz, o que é que sobrou?
o L sai da raiz, porque eu simplifiquei, e o 2 permanece na raiz. Então, o que que virou? Diâmetro aí de um quadrado eu posso escrever como L raiz de 2. Então, aqui, ó, voltando para a nossa questão aqui, eu então respondendo, eu já posso já de imediato colocar o lado desse quadrado que é 12, raiz de 2. Bom, 12 raiz de 2 é esse diâmetro, é, desculpa, a diagonal desse quadrado, né? E agora eu preciso somar com mais 6, ou seja, somar mais 12 aqui. Então, essa diagonal dessa circunferência, eu posso, diagonal, no caso, que é o diâmetro, né? De um lado no outro é o diâmetro. Eu posso escrever como 12 mais 12 raiz de 2. Vamos ver, então, na opção, o que, que a gente tem na opção. E vale ressaltar que, no caso aqui, ó, é, ele fala a questão aqui do raio, né? A gente precisa qual que é o raio que a gente deve projetar lá na máquina. Bom, então, esse valor aqui, o que a gente chegou, é o valor do diâmetro, e o raio a gente sabe que é a metade, né? Então, eu vou pegar e dividir por 2. Então, esse raio aqui vai ser igual, dividindo esse valor por 2, 12 dividido por 2, eu já posso dividir, mais, e esse 12 aqui, ó, 12 raiz de 2 também dividido por 12, vai ficar 6 raiz de 2. Obviamente, ainda não observei nas alternativas, mas provavelmente não vai aparecer esse valor, porque eu tenho 6 aqui e o 6 aqui. Quando isso acontece, a gente chamamos aqui de colocar em evidência. Se eu tenho algum fator em comum entre esses dois produtos, eu coloco ele em evidência. E aqui eu vou multiplicar por um determinado valor aqui, em qual eu volto aqui nesse valor anterior. Então, para mim chegar em 6, eu multiplico por 1. 1 vezes 6 dá esse 6, mais 1 vezes o qual valor que eu chego nesse valor aqui? Raiz de 2. Porque 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Pronto. Então, provavelmente, as opções vai aparecer para mim nesse formato. Vamos só analisar as opções. No caso, a opção aí, letra D, né? A letra D aí bate aí esse valor. Certo? Alguma dúvida nessa questão? Pronto. Então, próxima questão de número 40, questão do Enem. E aí diz o seguinte, só subir mais um pouco aqui que a gente já vai vendo a imagem. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilindros a partir de uma chapa quadrada de 2 metros de lado, conforme a figura. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. As sobras de material da produção diária de tampas grandes, médias e pequenas dessas empresas são doadas, respectivamente, a 3 entidades, a 1, a 2 e a 3, para efetuarem reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que aí temos a imagem, né? Essa primeira maior, a grande. Temos a chapa aí, que é de 2 metros por 2, né? A chapa quadrada de 2 metros por 2. Temos aí a média, quatro cilindros aí, né? 4 tampas dentro dessa chapa. E a pequena temos aí, se a gente for multiplicar 4 por 4, vai dar aí 16 pequenas tampas. Ele fala aí que a área do círculo é igual a π ao quadrado, né? Bom,
Aí temos aí as opções de alternativa. A entidade 1 recebe mais material do que a entidade 2. A entidade 1 recebe metade do material do que a entidade 3. Bom, então aqui a gente já sabemos que a gente vai ter que encontrar aqui esse material sobra, né? Essa sobra desse material. Então a gente vai calcular aqui a sobra de material de cada uma dessas chapas aí, e aí depois a gente vai analisar cada uma das alternativas, né? Para saber aí qual que é a entidade aí que vai receber mais quantidade aí para a reciclagem, né? Essa sobra aí vai destinada para a entidade que utiliza aí como reciclagem. Bom, então apagando aqui essa questão. É, então aqui, essa questão de número 40, temos aí a primeira chapa aí, que é a chapa grande, vou colocar aqui como um G, e aí temos uma tampa, né? É produzida aqui uma tampa. E aqui fala que tem 2 metros e tem 2 metros. Ou seja, uma área aí quadrada, né? 2 metros por 2 metros. Bom, então a gente já poderia calcular aí essa área, né? Para a gente saber aí o que vai sobrar. É, Essa área desse quadrado aqui, vou colocar como área 1, eu posso afirmar que é 2 vezes 2, né? É lado vezes lado de um quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4 metros quadrados. Bom, 4 metros quadrados é a área da chapa. E a área do cilindro, que é esse cilindro aqui, circunferência que está dentro aqui, né, circunscrita aí dentro do quadrado, a gente vai ter que calcular ela, porque essa aqui é a tampa, né, que é fabricada, e aí a sobra seria esses, esses cantinhos aqui. Então, a gente calculando isso aqui, a gente subtrai lá, a gente vai saber quanto que vai sobrar. Bom, essa área aqui, vou calcular essa área 1 aqui dessa circunferência, vai ser igual a raio. O raio aqui, eu já saberia que o raio nascia o diâmetro, que é essa medida total aqui, ó, que é um quadrado. Esse meio aqui também vai ser a mesma coisa da base, vai ser 2, ou seja, aqui vai ser 1 metro. Posso afirmar que o raio dessa circunferência que está aqui dentro é de 1 metro. Então aqui seria o raio ao quadrado, colocar o raio aqui na frente, o raio ao quadrado que multiplica π. Então essa área dessa circunferência vai ser igual a 1 ao quadrado vezes π, ou seja, a área 1 vai ser de π, né? Apenas π porque o 1 vezes o π é o próprio π. Bom, então aqui a área que sobra aqui, ó, no caso se ele utiliza π, a área que vai sobrar é 4 menos π, né? Vamos colocar aqui então aqui a área de sobra, o AS aqui, AS1, área de sobra 1, 4 menos π. Pronto, por enquanto vamos manter essa questão aí. Agora vamos analisar agora a segunda placa. A segunda placa, que no caso aí ela fabrica aqui 4, né? Então vamos escrever aqui 4 aqui dentro. É, tá aí as 4. E agora para a gente calcular essa dentro aqui, né? Basta a gente saber qual que é a medida de raio. No caso aqui, ó, esse raio aqui seria de quanto? Bom, aqui é o seguinte, se
Se ele total é a mesma, a placa aqui é a mesma, né? Então aqui também vai medir 2, aqui também vai medir 2. Aqui a gente vai ter agora, o contrário da outra que era 2 raios, aqui a gente vai ter o quê? 4 raios, né? Então isso aqui, ó, se a metade aqui é um, esse aqui vai ser meio, né? 1/2, 0,5. Como a gente vai calcular aqui questão de quadrado, acho que é viável a gente deixar no formato de fração. Então, deixando no formato de fração, eu poderia afirmar aqui que é, acho que caiu aí, mas se tiver alguma dúvida, qualquer coisa pode deixar no chat também. Então aqui, ó, dessa segunda placa aqui, que no caso é as médias, né? O cilindro médio, as tampas médias que fabrica. Aqui a gente detectou o seguinte, que no caso aqui, esse raio aqui, ó, o diâmetro, ou seja, que toda essa medida aqui foi dividida em 4, né? No caso aqui a gente vai ter aqui, ó, se antes aqui era um, né, que era metade era um, metade vai estar aqui, isso aqui vai estar meio, 0,5. Então eu posso afirmar que 0,5 então é 1/2, né? É a metade. Eu acho que é viável a gente trabalhar com formato de fração, porque a gente vai levar esse raio ao quadrado e talvez facilita a gente trabalhar com meio. Bom, se a gente então detectamos que esse raio é meio, vamos então calcular essa área 2, que é essa área ocupada aqui por essa circunferência. Então vamos ter raio ao quadrado vezes π. Então essa área 2 vai ser igual, o raio no caso é meio, que é 1/2 ao quadrado, que multiplica π. Então essa área 2 vai ser igual, é, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado vai dar, é, 1 ao quadrado é o próprio 1, 2 ao quadrado, 4. Bom, 2 ao quadrado, 4, que multiplica o π, né? É, bom, então essa área 2 aí, podemos afirmar aí que no caso aqui é 1 que multiplica π/4, né? Então essa área aqui, ó, podemos escrever ela como π/4. Por enquanto, que temos aí é isso, né? De π/4. Vamos analisar então a outra chapa aqui. No caso aqui, essa aqui já foi, né? Que aqui o raio, detectamos o raio é igual a meio. Só que aqui só um detalhe aqui, né? Que no caso a gente achou a área de um π desse aqui. Mas a gente ainda não calculou a área que sobra, né? Porque o que a questão, na verdade, nos interroga é essa área que sobra aqui, que é doada para a entidade. Então a gente calculou a área de um cilindro. A gente já poderia aqui já saber quanto que sobra, que na primeira a gente já calculou, né? Quanto que vai sobrar. Sobrou isso aqui. Então a gente vai multiplicar agora, a gente já pode já multiplicar aqui, ó, e a gente achou a área somente dessa uma aqui, né? Dessa circunferência que tem o raio meio. A gente colocou aqui o raio meio. Já calculando das 4 aqui, ó, para a gente já fazer a subtração, já saber quanto que é, basta a gente multiplicar por 4, né? Essa aqui ela tem um total de 4 circunferências. Quando eu multiplico por 4 aqui, eu posso fazer, ó, esse simplifica com esse. Então eu tenho a área 2 total, vou colocar assim, ó, a área 2 total igual a π. Ou seja, essa área aqui de sobra, vou colocar como AS, né? A área de sobra 2 vai ser a chapa grande é o mesmo tamanho, é 4 metros, igual ao anterior, menos o π, né? E aqui a gente também chegou na conclusão que a sobra vai ser π, então deu o mesmo, ó, deu 4 menos π.
E agora, analisando a terceira chapa, que tem 16, que aqui vai ter ó, 4 de cada lado. Vou só fazer só a da lateral aqui para a gente entender. Se tem 4 aqui de cada lado, ou seja, qual vai ser o raio dessa nova circunferência aqui? Bom, metade eu já sei o que é meio, né? Que foi esse 1 aqui que a gente calculou aqui, ó. Bom, é, metade aqui é 1, que foi dessa primeira aqui, metade é 1. Metade da metade é meio, que foi desse aqui, ó. Metade da metade, meio. E essa outra aqui, ó, ainda vai ser metade de meio, né? Se eu for dividir aí metade de meio, vai dar 1/4, né? É como eu pensar o seguinte: pegar meio e dividir pela metade. Quando a gente faz essa conta aqui, ó, meio dividido por 2, porque meio aqui seria o diâmetro, né? Dividido por 2 é o mesmo que passar multiplicando. Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Essa segunda aqui é como se tivesse 2 dividido por 1, ele passa o inverso. Então, esse raio dessa circunferência aqui, eu posso afirmar que é 1/4. Então, ó, calculando essa área 3 vai ter o raio aí de 1/4. Então, de 1/4 ao quadrado vezes π. 1 ao quadrado é o próprio 1, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes π. Então, vai ser a área 3 de cada circunferência. Só que aqui a gente vai ter 16 circunferências, né? Que é 4 de lateral e 4 também assim de comprimento. Então, a gente vai ter aí 16 circunferência, porém, multiplicando com 16 aqui é o mesmo que simplificar. A gente chegou nessa conclusão que a área também dessa circunferência aqui vai ser π. Ou seja, a área de sobra dessa circunferência 3 também vai ser 4 menos π. Ou seja, deu todas iguais a questão de sobra de material. Bom, se deu a mesma questão de sobra de material, a questão, as opções, né? As opções de alternativa, eu não sei se a internet tá caindo, parece que tem hora que não consegue, a tela não compartilha. Agora foi. Bom, então aqui a opção, né, de alternativa aqui, analisando o item A, a entidade 1 recebe mais do que a entidade 2. Falsa, né? A gente concluiu aí que vai ser o mesmo tanto aí de sobra de cada uma dessa chapa vai dar o mesmo tanto, que é 4 menos π. O item C, a entidade 2 recebe o dobro do material da entidade 3. Falsa também. A entidade 1 e 2 recebem juntas menos material do que a 3. Falsa também. O item E, as três entidades recebem iguais quantidade de material. Exato. Então, a opção correta é a letra E. Certo? É, alguma dúvida aí nessa questão? É, parece que ficou caindo, não sei se você caiu e depois voltou, mas aí se interrompe que às vezes eu não vejo, né? Que eu estou resolvendo a questão. Se você querer que faz alguma retomada depois, podem falando que a gente faz, tá? É, questão de número 41. Questão de número 41 diz o seguinte: em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer
reivindicam à Prefeitura Municipal uma construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato de retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas do terreno disponível para a construção da praça. Aí temos o terreno 1 é igual 55 metros por 45 metros. Terreno 2, 55 por 55. Terreno 3, 60 por 30. Terreno 4, 70 por 20. Terreno 5, 95 por 85. E aí, no final, temos: para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Aí agora a gente vai ter que analisar se é o terreno 1, se é o terreno 2. Vamos lá então. Bom, e aqui, no caso, a gente sabemos aí que as condições da prefeitura, né, que impõem aí que serão utilizados o máximo 180 metros de tela, né, para cercar essa praça, e os moradores aí que é o máximo que possível aí de tamanho, né, em metragem quadrada dessa praça. Então vamos ver qual desses terrenos que o morador vai optar. Bom, então aí é só a gente fazer a questão do perímetro, né? Deixa eu só apagar aqui. A gente analisando o perímetro, a gente já vai ter alguma noção de quais dessas opções vai ser, e depois a gente vê a área, né? Qual a maior área aí. Porque vai ter algumas aí que a princípio eu sei que não vai atender aí a questão de no máximo 180 metros, né, de comprimento, ou seja, de perímetro. Questão de número 41. Bom, na questão, deixa eu só pegar aqui a medida do terreno 1, vamos chamar de T1. A medida do terreno 1 é 55 por 45, tudo aqui em metros, tá? Eu vou só fazer o número para a gente. Bom, o perímetro aqui, ó, a gente for analisar, porque o perímetro aqui tem que ser de 180 metros, não pode passar disso. O perímetro, se é o formato desses terrenos aqui, é tudo retangular, o perímetro é o quê? A gente somar aqui o dobro de cada um, né? Então, se a gente for pensar aqui 2 vezes 55 e aqui 2 vezes 90. Então, esse perímetro aqui seria 2 vezes 150, 2 vezes 55 mais 2 vezes 45. Isso aqui daria 110, mais esse aqui daria 90. Bom, aqui já passou, né? Então, esse terreno aqui eu já sei que não pode, não cabe. Então, vamos para o T2. O terreno 2 tem a medida aí de 55 por 55. Bom, se esse aqui que era menor não coube, esse aqui também não precisa nem calcular, né? Esse aqui, já de cara, a gente já elimina ele. Porque no máximo é 180 de perímetro. E esse aqui ainda tem maior ainda, ó. Em vez de a largura aqui, ele é um quadrado. Ele vai dar mais perímetro ainda do que o primeiro. Vamos lá então para o terreno 3. Terreno 3 temos 60 por 30. 60 por 30. Bom, 2 vezes 60 mais 2 vezes 30. A gente vai ter aqui 120 com mais 60, né? 120 mais 60. Bom, aqui deu exatamente 180 metros de tela. Ó, então, o 3 é a opção aí que cabe. Agora vamos ver, analisar aí o terreno 4. Terreno 4 temos 70 por 20. 70 por 20, calculando essa área,
2 vezes 70, vou colocar aqui já direto o valor, né? 2 vezes 70, 140, 2 vezes 20, 2 vezes 20 vai dar 40. 140, com 40, 180. Então, esse também está dentro aí das condições. E por último, o T5. Terreno 5 tem 95 por 85. 95 por 85. Esse aqui já de cara não dá, né? Ele é maior ainda do que esses primeiros. Ó. A gente for somar 2 vezes 95, já passa de 180. Ainda mais 2 vezes 170. Então, esses 5 aqui tá fora do mapa. Então, tem duas opções aqui para a gente, né? Agora a gente vai ver e analisar qual é a maior área, porque sabemos que as medidas de laterais aqui diferentes, obviamente vai dar medidas diferentes de área. Então, essa área 3 aqui, ó, a área desse terreno 3 é lado vezes, que é a área de um, é só lado vezes comprimento aqui, né? O comprimento vezes largura. Fazendo essa multiplicação aqui, 60 vezes 30, a gente vai chegar aí no valor de 6 vezes 3, 18. E mantém os dois zeros. Então, essa aqui eu posso afirmar que é de 1.800 metros quadrados. E esse aqui é a área aqui desse terreno 3, ou terreno 4, né? A área desse terreno 4, 70 vezes 20, 7 vezes 2, 14. Mantém os dois zeros, 1.400 metros quadrados. Então, aqui, obviamente, os moradores vão optar por esse terreno aí de número 3. Então, aí nas opções, caso terreno de número 3, letra C, né? Letra C é então aí o nosso gabarito. É, vamos lá, né? Vamos ver se a gente. Estamos já com 1 hora de aula, mas vamos resolver pelo menos mais uma questão aí. Tá conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida aí nessa questão? Tá conseguindo aí, né? Então vamos resolver é, mais uma questão aí. Depois, se tiver alguma dúvida relacionada a esse conteúdo aí também, a gente pode estar vendo, né? A questão, então, próxima questão aí, questão do Enem também, 2012. É, na verdade, essa aqui, essa de número 42, a gente resolveu ela na trigonometria, né? Naquela lá de trigonometria, aquela lista, eu havia resolvido ela para vocês, aquela de exposição de artes plásticas a plataforma lá do base quadrada, né? É uma exposição de artes plásticas é usar estátuas expostas de plataforma giratória. Essa aqui a gente resolveu em aula. Então vamos passar para a próxima, né? E aqui a gente tem muita questão aqui. O que mais tem aqui é a questão para a gente resolver. É, então a próxima acho que é essa aqui. Ó. Essa 42 já resolvemos. Voltou muito aqui. É, é a de número 3. Enem também, 2012. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrado de lado medido 1 metro, composto de quadrados medindo de
medido no metro, aí, no caso de lado, conforme mostra a figura. Aí temos o quadrado e temos uma faixa branca aí nesse meio aí, nesse centro. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado segmento AP e PQ. Medem a medida de lado do quadrado, no caso o AP e o QC medem, no caso, metade aí da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30 o metro quadrado, e outro a parte mais clara, regiões que é do ABPDA e o BCDQB. As medidas aí formando aí, no caso, os quadrados aí, os triângulos, né? No caso tem os formatos aí dos triângulos, essas medidas, que custa R$ 50 o metro quadrado. No caso, a parte branca, né? Essa parte branca aí que vai custar R$ 50. Que se a gente for ver esses pontos A, B, P, D, A, essa parte de cá, dessa do lado esquerdo aí, essa parte branca, e desse outro lado aí, os pontos B, C, quando a gente liga, ó, do BC, aí depois vai pro D, depois pro Q, e aí vai até o B. Então, é a parte, no caso de branco. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? E aí, na sequência aqui, a gente tem as opções. Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. No caso, essa questão aqui é a de número 43. Questão de número 43. Bom, então o quadrado que a gente tem aí é o quadrado aqui nesse formato, medindo 1 metro de lateral. E aí a gente tem os pontos aqui, os pontos médios desse quadrado, que aí ele foi que é a parte branca. Bom, então é isso. E aí tem essa parte aqui que está sombreada, né? Então essa parte do meio. E também essa outra parte aqui, formando triângulo aqui, né? Mas todas essas partes aqui. Essa outra aqui também está sombreada. É só cobrir para a gente enxergar melhor essa figura aqui. Bom, então aqui o que a gente precisa saber, essa parte sombreada aqui custa a área, vou colocar assim, a área sombreada é de R$ 30 o metro quadrado. E essa área branca custa R$ 50 o metro quadrado. Então a questão quer saber quanto que vai custar aí de material para cobrir toda essa vidraça aqui, né? É um vidral aí, o formato do arquiteto projetou isso. E aí o rapaz quer saber quanto que ele vai ter que gastar aí para fazer essa cobertura. Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente vai chegar aí no total aí dessas áreas? Bom, vamos pensar aqui no seguinte. Deixa eu só pegar uma caneta colorida aqui. Não sei se essa aqui vai estar funcionando. Acho que não, é essa aqui mesmo. Vamos lá. Eu poderia já aqui
pensar em calcular a área desses 4 triângulos maiores, vamos lá. Vamos calcular a área desse triângulo menor. Vamos chamar aqui de área 1. Essa área aqui, ó. Vou chamar de área 1. Se é de lateral aqui mede 1, eu posso afirmar que isso aqui mede meio, né, que é metade. Então aqui, ó, é óbvio, se é um quadrado, aqui eu tenho um triângulo, né? Triângulo meio, meio, e aqui seria uma hipotenusa. Bom, mas para a gente calcular a área de um triângulo desse aqui, a gente nem precisa da hipotenusa, né? Porque é como se fosse a base vezes a altura dividido por 2. Então aqui é a mesma coisa desse outro aqui, tá? Esses aqui são tudo do mesmo tamanho, porque o 1 é a medida total aqui. Eu vou colocar mais embaixo e aqui eu coloco que essa metade aqui, ó, é meio. Então, para mim achar essa área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, quando eu coloco meio vezes meio, que é a base vezes a altura, dividido por 2, eu acho a área de cada um desses triângulos aqui, ó. Eles são 4 iguais. Bom, fazendo isso aqui, ó, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 vai dar 4. Quando eu divido por 2 aqui, é o mesmo que dividido por uma fração, que divisão de fração é igual à multiplicação do inverso. Então, esse 1 sobe e esse 2 desce. Então, essa área aqui eu posso afirmar que vai ser 1/8 de cada triângulo. Só que aí, no caso, a gente vai multiplicar por 4, porque se trata de 4. Então, vezes 4. Se é vezes 4, eu posso já até pensar aqui em subtrair 4 por 4 dá 1, 8 por 4 vai dar 2. Então, essa área aqui vai ser de meio. Bom, a área 1, então, achamos aí que é meio. Só que ainda a gente não achamos toda a área ainda sombreada, né? Porque temos esses aqui, ó, esses do centro aqui. Podemos afirmar que a gente tem triângulos, 4 triângulos aqui também, ó, nesse balão que tem aqui no meio. A gente consegue calcular aqui essa base, essa altura? Sim, né? E essa base aqui, ó, se fala que é um meio, é metade disso. Metade de meio é 1/4, né? Porque ó, quando a gente divide meio por 2, aqui é como se tivesse outra fração aqui embaixo, mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Isso é igual a 1/4. Então, eu posso afirmar que essa base aqui, ó, vou tirar um triângulo desse para cá, vamos chamar de área 2. Eu posso afirmar que a base desse triângulo aqui, ó, vou desenhar ele aqui, eu posso afirmar que a base dele é 1/4, 1/4, e essa altura aqui, ó, é metade, né? Como se fosse um raio aqui, ó. É, se ele completo mede 1, metade vai ser meio. Bom, então a área desse triângulo menor aqui é 1/4. Vamos calcular aqui, ó. O área 2 vai ser 1/4, que é a base, vezes a altura é meio, e dividido por 2, porque se trata de triângulo. Bom, essa área aqui, então, 1 vezes 1 vai dar 1, 4 vezes 2 vai dar 8, dividido por 2, esse dividido por 2 aqui, ele passa multiplicando. Se ele passa multiplicando, então fica o inverso. Portanto, vai ser 1 sobre 16. E 1 sobre 16, que no caso é de cada um desses triângulos, eu já posso já também aqui multiplicar pela quantidade, que se trata também de 4, então vezes 4 isso. Eu já posso simplificar também, 4 por 4 vai dar 1, 16 por 4 vai dar 4. Então essa área 2 vai dar aí 1/4. Bom, então essa área sombreada, agora eu posso somar esse com esse. Então a área sombreada, eu posso somar meio mais 1/4. Meio mais 1/4 vai dar
aqui achando o MMC, né, de 2 e 4 vai ser o 4. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Ficou mais aqui duas vezes. Então, essa área aqui, 2 mais 1 dá 3, 3 sobre 4. Então, a área sombreada é 3 sobre 4. 3 sobre 4, eu já saberia até já quanto que é a branca, né? Não preciso nem calcular aí qual que é essa área branca, porque se a área total é igual a 1, é só subtrair. A gente vai ficar aí com o restante, né? Se eu subtrair, então, essa área branca, vamos chamar assim de área branca, vai ser a área total, que é 1, porque esse aqui mede 1, aqui também 1. 1 vezes 1, 1 metro quadrado de área. Então, 1 metro que subtrai 3 quartos, que é a área sombreada, aqui é como se tivesse 1, entre 1 e 4 vai ser 4, 4 por 1 dá 4, vezes 1, 4. Mais 4 por 4 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. Fazendo essa subtração, a gente vai chegar aí em 1 quarto. Bom, então a área branca vai ser de 1 quarto. Agora a gente vai calcular o valor lá em cima. Esse aqui, que custa R$ 30 o metro quadrado, a gente vai precisar de 1 quarto dele. Então, 1 quarto vezes 30. 1 vezes 30, 30 dividido por 4, fazendo essa divisão, 30 dividido por 4, 30 por 4 vai caber aí 8 passa, né? Então vai ter que ser 7, 7 vezes 4, 28, sobra 2, vírgula aqui acrescenta um zero, 20 por 4 vai dar 5, 5 vezes 4, 20, sobra nada. Então 7,5, 7,50. 7,50. E esse outro? Esse outro aqui é 3 quartos. Então, 3 quartos que custa R$ 50. 3 vezes 50, 150. 150 dividido por 4, 15 por 4 cabe 3, 3 vezes 4, 12, sobra 30. Sobra 3, que abaixo o zero dá 30. 30 dividido por 4 cabe 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Então, os vírgula aqui, zero aqui. 20 por 4 dá 5. Portanto, 37,50. Então, o total aqui, ó, total em reais aí, que ele vai ter que gastar aí, né? Vai ser 37, 37,50 mais 7,50, fazendo essa conta, que vai dar zero, vai o 1, 14 com 15, vai o 1, 4, 45. Vamos analisar então aqui as opções, né? É, caso a opção aí de letra E, né? Ixi, essa aqui eu tinha esquecido de tirar aí de tela. Não sei se conseguiu acompanhar aí. Pronto. Eu acabei esquecendo de tirar a tela para melhorar a visibilidade. É, Bom, ficou com alguma dúvida aí?